Olá, boa tarde a todos. Está me ouvindo bem, professor Jean? Boa tarde, quem está me ouvindo? Tudo bem, tudo certo. Deixa eu só arrumar aqui a câmera. Você consegue ver minha projeção? Ainda não, eu acho que só no momento que... Agora sim. Tá, então tá certo. Isso, vou fazer a apresentação do senhor e aí o senhor já pode iniciar a apresentação, tá bem? Beleza. Então, primeiramente, se quiser tirar o compartilhamento agora, para eu poder apresentar o senhor e daqui a pouco o senhor coloca... Perfeito. Tá Então, bom. pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Alberto Barreto Guerch, tenho a felicidade, então, de mais uma vez estar participando desse importante congresso, né, um dos maiores eventos do campo do direito internacional do Brasil e do mundo, uma possibilidade de rever grandes expoentes do direito internacional, especialmente os amigos, como o próprio professor Jean César Dietz de Souza Ribeiro, né, que tive a felicidade de conhecer pessoalmente no congresso do ano passado, embora já acompanhasse o seu trabalho científico, né, através das suas publicações. Então, apresentando aos demais que ainda não o conhecem, o professor vai fazer a sua fala sobre o Mercosul no século XXI, sobre biodiversidade, mobilidade e integração. O professor, então, doutor Jean César Dietz de Souza Ribeiro, é professor de Direito Internacional e Relações Internacionais no Rio de Janeiro, também é doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP, do Largo de São Francisco, mestre em Relações Internacionais e também consultor jurídico. Professor Jean César, nós temos o nosso horário ele bem ajustadinho, né, para não atrapalhar as demais apresentações, então não vou me alongar muito na introdução, mas o senhor tem de 20 a 30 minutos para fazer suas colocações, 20 minutos sem questionamentos, 30 minutos, né, possibilitando que perguntas dos demais ouvintes sejam feitas também. Então, o senhor que determina como vai fazer a sua sustentação oral. A partir de agora, então, a palavra está contigo. Obrigado, Alberto. Eu agradeço suas palavras. É um prazer também estar aqui. Eu quero agradecer o convite da BDI. Confirma só para mim se você está vendo o compartilhamento. Tá ok. Tá ok. E também é um prazer, né, estar aqui falar um pouco sobre de volta às minhas origens, né? A minha primeira grande pesquisa de mestrado foi em relação ao Mercosul e a proposta é exatamente trazer alguma novidade ou alguma discussão do Mercosul no século XXI, e essa vai ser a proposta, né? Como o tema do congresso esse ano é ligado a uma questão de biodiversidade, de meio ambiente, não tem como deixar de discutir sobre isso também no âmbito do Mercosul, mas a gente tem regras talvez um pouco muito genéricas, não vai ser tanto a discussão. O que eu quero mostrar para vocês é que ao longo desse século, né, o século XXI, nesses já 20 anos que a gente está já em vigor, né, dele já existente, a gente teve algumas transformações importantes no Mercosul, e eu vou ressaltar algumas, principalmente no que se refere ao próprio aspecto da integração regional, do direito, propriamente dito, falar um pouco sobre a noção de mobilidade do Mercosul. A tendência é que a gente tivesse avançado mais, mas houve já alguns avanços nesse século, né, no século XXI, e como eu disse no início, também alguma discussão sobre a biodiversidade. É claro que quando a gente fala do Mercosul, a gente está falando também de algo que tem a ver com uma aproximação que já existia desde o século XIX, ou melhor, desde o século XX, né, principalmente nos anos 80, mas ainda nos anos 70 a gente tem uma aproximação, principalmente por questões de aproveitamento econômico, de questões de energia, como foi a questão de aproveitamento de hidrelétricas, de rios internacionais, principalmente nessa região do Cone Sul, que passa a ser uma região bastante estratégica para a diplomacia brasileira. Nos anos 80, a gente tem alguns momentos importantes também, principalmente da redemocratização, tanto no Brasil, na Argentina, como nos outros membros menores, e finalmente em 91 a gente tem a assinatura do Tratado de Assunção, no momento onde a gente tem uma visão bastante neoliberal do mundo. Então esse bloco ele vai representar naquele momento essa ideia de aproximação entre os blocos, principalmente pela medida do livre comércio. Nessa primeira década, dentro dos anos 90, a gente vai ter um crescimento exponencial do comércio, mais de 300%, eu posso dizer assim, e esse comércio, a gente pode dizer, havia muito uma demanda reprimida, havia alguns empecilhos ao comércio, e faz com que, nesse primeiro momento, a gente possa dizer que há uma certa, um momento bastante bem sucedido
do bloco, né? Agora, a partir dos anos 2000, com crises no Brasil, com crise do real no Brasil, crises políticas na Argentina, crise econômica, é claro que o Mercosul ele ficou em segundo plano, e somente a partir dos anos 2003, né, com o governo Lula no Brasil e governos Kirchner na Argentina, a gente tem mais um momento de reaproximação. E assim, eu trouxe algumas noções bem básicas, né? O Mercosul, o direito do Mercosul, ele tem as mesmas características do direito internacional geral, então tem uma natureza intergovernamental. Ele, na relação com o direito brasileiro, não vai ser diferente com os outros. Existe a necessidade de incorporação das normas, ou seja, como qualquer outra norma, não há qualquer diferença. Então, por isso que, às vezes, o processo ele é eminentemente político, depende muito de uma aproximação entre os países. Dentro da estrutura institucional, a gente já teve algumas mudanças logo no início do século XXI, que é a proposta dessa conferência, e uma delas foi o Parlamento Mercosul, que não tem ele não cria lei, não propõe lei, mas ele serve basicamente, né, dentre as várias funções dele, de facilitar a implementação das normas nos parlamentos nacionais. Ele tem um princípio, né, que a gente chama, que é um princípio de representação atenuada. Talvez, assim, as grandes questões que ocorreram no Mercosul no século XXI tenha sido já nesse propósito de relançamento do Mercosul, no início dos anos 2000, e uma maior aproximação com dois estados. A Venezuela, ainda em 2005, começa a aproximar do Brasil de uma forma mais intensa, ainda com Hugo Chávez, e em 2006 ela pede formalmente adesão, que ocorre em 2002, mas ocorreu uma suspensão, e essa suspensão vai ser em 2016, porque o próprio bloco entendeu que a Venezuela não cumpriu o requisito, né, além de questões políticas, mas juridicamente foi colocado que ela não cumpriu os requisitos para a internalização dos regimentos, né, das normas do Mercosul. E a Bolívia, desde 2002, ela pede adesão, também está sendo um grande processo bastante demorado, então não vem um momento de adesão agora, mas seria uma proposta de alargamento, mas que todas as duas que são mais avançadas, a da Venezuela suspensa e da Bolívia ainda não completada, não logrou êxito no que se refere a esse alargamento, né? Em relação ao Mercosul como um todo, no início da primeira década do século XXI, a gente tem talvez uma aproximação do Mercosul com vários países a partir de mecanismos de liberalização comercial, e aí a gente coloca como Israel, Egito, alguns países árabes, a própria Palestina, a África do Sul, a Índia, alguns países do Sudeste Asiático, além de todos os países vizinhos, né, do bloco, e até o México. Isso faz com que a gente tenha esse momento de uma aproximação com outros países pela via do comércio, mas, de outro lado, a gente começou a ter também uma maior crítica aos grandes acontecimentos internacionais, e a gente passa a ter uma realização cada vez mais frequente de cúpulas sociais. Então, isso vai ser bastante criticado, principalmente no momento do governo Dilma, principalmente, que alguns grandes defensores de livre comércio, que era talvez a origem do Mercosul, não se sentiam bem realizados, né, ou achavam que o Mercosul estava desandando. Talvez essa percepção é sentida até hoje por alguns dirigentes políticos. Outra instituição também importante, que é fundada no século XXI, a proposta é essa, é o FOSEM. O FOSEM ele vai trabalhar exatamente com a noção que havia uma grande assimetria entre os blocos, né? A gente tem um grande país, o Brasil, um outro país também grande, mas tão grande quanto o Brasil, como a Argentina, e dois estados menores, como o Paraguai e o Uruguai. E isso faz com que haja um fundo de convergência exatamente para reduzir essas assimetrias. Esse é uma iniciativa bastante expressiva, né, quando a gente se refere ao Mercosul. Talvez o mais recente, né, que foi bastante propagado no ano passado, retomando essa noção, principalmente depois do impeachment da Dilma, e depois que há uma
talvez governos mais à direita no Brasil e na Argentina, a gente finalmente um acordo que é desde a década de 90 ele vem caminhando, é finalizado na negociação, tá? Esse acordo não está pronto, não está fechado, mas na parte do livre comércio já houve um avanço e ele tem alguns pilares, né? Além do diálogo político e a questão da cooperação, também a noção de livre comércio. E eu coloquei aqui, né, além dos países árabes, né, a gente também tem uma aproximação com a Rússia e com a Austrália, mas mais no nível de diálogo, né? Eu posso dizer assim. Esse acordo não está pronto, não está fechado, mas na parte. Alô, oi. Pode prosseguir? Acho que está com o microfone aberto. No Parlamento do Mercosul, outra coisa também que chama muita atenção, né, além da própria criação em 2007, é talvez um dos mecanismos que seja, no meu ponto de vista, talvez um dos mais celebrados, que é o protocolo de Ushuaia e que é um compromisso com a democracia, e esse ele foi utilizado principalmente contra o Paraguai, talvez seja a principal crise política que o Mercosul tem enfrentado nesse século, né, o século XXI, mas a gente tem uma cada vez maior aproximação com os mecanismos de compromissos democráticos. Tem o Ushuaia 1 e o Ushuaia 2 aqui em 2011, somente no sentido de que há um mecanismo de sanção que pode ser utilizado para o país, membro do Mercosul, que é parte do protocolo, que tenha rompido, né, uma ruptura com a ordem democrática, isso foi utilizado no Paraguai em 2002. Essas são as duas principais crises, né, a suspensão do Paraguai em 2012, a adesão, ato contínuo da Venezuela e depois a suspensão em 2016, principalmente no momento em que o próprio bloco entende que não há um interesse de passar a presidência, né, do bloco para a Venezuela, e também a gente tem um distanciamento político maior também dos países do bloco, né, do Mercosul, em relação à Venezuela, e assim, de fato, né, eu posso dizer que, segundo essa visão do Mercosul, a visão deles, ela nunca, de fato, participou, né, eu posso dizer, por essa visão, né. E aí, como eu disse, né, o Mercosul passa também a se interessar no século XXI, e aqui já é bem recente, né, por questões, por exemplo, pensem que o Mercosul tem acordos de livre comércio, tanto com a Palestina e o Estado de Israel. O Estado de Israel foi um dos primeiros que a gente fez enquanto bloco, né? Primeiro fora da nossa região da América do Sul, ou mesmo da América Latina. E aí passa também a dar opiniões sobre questões, por exemplo, conflitos no próprio Oriente Médio e também uma política talvez mais inclusiva em relação à proteção internacional dos refugiados do bloco. Então, assim, esse é um momento também que alguns criticam, mas mostra um pouco como que o bloco ele é bastante dinâmico. Talvez, né, o que eu percebo, né, que talvez seja o grande questão jurídica que foi ampliada no âmbito do Mercosul foi uma reforma do sistema de solução de controvérsias. Não é o foco principal aqui, mas eu quero só ressaltar para vocês que é criada uma instituição, ela passa a ter o nome de Tribunal Permanente de Revisão, e a proposta é que a gente tenha uma maior estabilidade, maior segurança para o mecanismo para resolver controvérsias, principalmente controvérsias do ponto de vista comercial, no âmbito do Mercosul. Tá? Então, o protocolo de Olivos é de 2002, início do século XXI, e isso faz também que o bloco ele ganhe um vigor extra, principalmente na medida que a gente tem um mecanismo que pode resolver controvérsias. É muito criticado, né? Mas por conta de hoje, há muito tempo sem ter nenhum caso ativo, mas é uma instituição que compõe, né? É uma instituição dita permanente, mas que compõe o sistema. Cabe recurso, vale a pena, né, quem se interessa pelo direito do Mercosul, a gente tem muitas questões discutíveis, né, inclusive uma jurisprudência não muito fato, mas existente. A gente tem algumas fases, né, fases para o sistema de solução de controvérsia, diplomática, política, e essa terceira fase ligada à questão jurisdicional propriamente dita, não deixou de ter um tribunal arbitral, ad hoc, mas esse tribunal arbitral, ele pode ser saltado, né, ele não pode ser dispensado e uma controvérsia ir direto para o Tribunal Permanente de Revisão. A gente teve, né, no total de 6 laudos emitidos, né, e às vezes os laudos sobre mesmas questões, principalmente sobre questões relacionadas à livre circulação entre a Argentina e
o Uruguai, aqui nesse laudo número 2 de 2006, e questões também relativas a pneumáticos, né, a questão de importação, proibição de pneus remodelados procedentes do Uruguai. Esse é um caso que tem vários nuances, mostra um pouco como que é a dinâmica, envolve a questão do meio ambiente, é o caso do Mercosul, que envolve matemática ambiental, na verdade, os dois, né, que envolve questões que vão ser permeadas também pela questão do meio ambiente, então não deixa de ser também importante a gente tratar aqui. Também, 3 opiniões consultivas, o Brasil ele passa também a adotar esse sistema de opiniões consultivas a partir do STF, a pedido dele, quando há interpretação, a ideia da maior agilidade também, eu posso dizer, uma maior aproximação, ou pelo menos um maior conhecimento sobre o direito do Mercosul e, é claro, uma ideia de uniformização. Isso está muito mais próximo do que poderia ser um mercado comum do que a União Aduaneira, que é algo também que a gente ainda não completou no bloco. Tá? Então, essa questão da possibilidade de opiniões consultivas é algo bastante expressivo quando a gente se refere a demandas de uniformização jurisprudencial dentro da própria harmonização legislativa. Sobre mobilidade, que seria esse segundo tópico, né, a mobilidade, a gente tem, desde 2002, um acordo de livre circulação de trabalhadores. Esse acordo é bastante utilizado, então, assim, uns que falam, né, o Mercosul não está funcionando, talvez desconhecem os acordos, a cooperação jurídica é bastante profícua, e também a parte de livre circulação de trabalhadores, né, só de você não ter a necessidade, né, de mais usar um passaporte, que seria, de uma certa forma, uma limitação à livre circulação no espaço Mercosul, isso, sem dúvida, é uma possibilidade de circulação, mas não só dessa circulação de curta duração, de visitantes, mas é uma circulação de pessoas residentes, que trabalham regularmente, né, com a possibilidade de ter um visto de residência. É claro, esse acordo não abrange só os membros do Mercosul, mas também o Chile e a Bolívia. E algo que a gente ainda está exatamente na crista, né, no momento de uma discussão maior, que é a possibilidade das placas, né, se a gente tem uma livre circulação de trabalhadores e a possibilidade de livre circulação de veículos, é claro que a gente pode ter também uma placa comum. Isso facilita, né, esse processo de harmonia, principalmente de dados legislativo, e é claro que essa também é a proposta do Mercosul, então a gente tem essa questão bastante importante. Em relação à biodiversidade, né, indo assim para o último tópico, né, que eu tinha me proposto, a partir de 2019, né, a gente vai ter uma inundação da agenda do Mercosul, e isso vai agora, no ano de 2020, vai ser praticamente isso, que é uma questão relacionada à pandemia. Então, assim, a gente tem um esforço comum, o próprio FONSEM vai ser utilizado como uma medida também para mitigar os efeitos da crise, até a própria Fiocruz vai receber um valor para poder, por exemplo, em relação à testagem, o mesmo desenvolvimento de uma vacina ou determinada ampliação do combate ao Covid-19 no Brasil, mas também nos outros países. Mas a discussão sobre biodiversidade, ela já é bem mais antiga do que o que a gente tem agora, mais recente, desde 2006. Então, a gente passa a ter, né, isso foi numa COP das partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, uma convenção que é bastante importante para o Brasil, e a gente tem uma estratégia comum dos países do Mercosul. Então, assim, além da questão comercial, da questão econômica, da aproximação de livre comércio no bloco e fora do bloco, a gente também passa a ter esses outros temas, que são temas conexos, né? São questões de concertação política, talvez seja a grande espinha, né, dorsal do Mercosul, uma boa aproximação política vai gerar uma boa relação comercial, e essas relações comerciais, outros temas, essas boas relações, né, comercial, econômica e política, vai fazer com que o Mercosul possa transbordar para outros temas, como o tema da biodiversidade, como o tema da mobilidade, que também está diretamente relacionado à questão comercial e à questão de biodiversidade também, é claro, né? E aí essa COP, ela vai ter essa estratégia comum, né, diretrizes para políticas de legislações da área ambiental. Então,
quando a gente fala que o Mercosul hoje é uma união aduaneira imperfeita, a gente está indo para o lado também que em algumas áreas a gente consegue muito próximo do que seria o mercado comum. Tá? É claro que a gente não pode deixar de considerar isso quando fala de integração de políticas e legislações de área ambiental. Então, assim, não é simplesmente uma união aduaneira, em alguns nuances a gente tem de mercado comum, apesar de que eu não posso classificar como mercado comum completo, né? Essas etapas, elas não são etapas que uma vem após a outra, né? Não é bem assim que a gente trabalha para as relações de Estado. E é claro de ter uma política também de gestão integrada de resíduos especiais. No âmbito da biodiversidade, que toca diretamente o tema do Congresso, né? A gente está virtualmente, né? Eu aqui no Rio e o Alberto no Rio Grande do Sul, né? Se eu não me engano. A sede seria no Pantanal, né? No Mato Grosso do Sul. Então, a gente também... Nós temos 5 minutos, tá? Sim, já tô terminando. Então, assim, a gente tem, além do Mercosul, esse tema de biodiversidade também ligados a outras temáticas, e talvez a mais relevante que hoje tem sido discutida é, por exemplo, no âmbito de uma organização de cooperação, principalmente da cooperação amazônica. Mas também no âmbito do Mercosul, a gente tem discussão somente sobre alguns recursos, como, além dos recursos vivos, né, por isso que é da biodiversidade, mas também de águas, de mananciais, principalmente pelo local onde se encontra o Mercosul, de bastante rico, né, em recursos naturais, e também incluindo a água como um desses recursos. Para fechar, né, já estou aqui no meu reloginho, né, outros temas que são de interesse do Mercosul é que as negociações não pararam, assim, é claro que um passivo ambiental dificulta um acordo comercial, isso aí tem sido bastante colocado hoje em dia, principalmente nos 2 últimos anos. Existe, como eu falei, quando me referi à questão ambiental, né, uma atuação conjunta também no combate à Covid-19, são as últimas cúpulas, todas têm relacionadas a isso. Existe uma ideia de direitos humanos no Mercosul, que veio principalmente a partir de 2005, ou seja, o século XXI, e também, é claro, a cooperação jurídica cada vez mais expressiva, tá? Então, assim, isso, o Mercosul, a gente tem dezenas de tratados que a possibilidade de cooperação jurídica, não só em matéria civil, comercial, trabalhista, financeira, tributária, previdenciária, trabalhista, né, eu havia dito, mas também questões ligadas à área penal, então, processual, penal, como acordos de extradição que envolvem a área. Tá? Então, assim, a ideia é que o Mercosul continua vivo, é dinâmico, e nesse século XXI a gente teve alguns momentos expressivos, como a possibilidade de expansão comercial para outros países, mas também algumas instituições que são criadas, como o Parlamento Mercosul, como o Tribunal Permanente de Revisão, um novo sistema de solução de controvérsias, e, é claro, uma possibilidade também desses temas transversos, como direitos humanos e meio ambiente. Eu trouxe aqui uma indicação bibliográfica, eu acho que fica muito pequeno para vocês verem, mas a gente tem, né, a página do Mercosul, ela não é uma página do Mercosul em poucas palavras, a gente pode sintetizar um pouco essa parte também do Mercosul, depois eu posso passar as referências para quem se interessar. Eu vou fechar aqui o meu compartilhamento, e aí agradeço a oportunidade, né, eu sei que é um momento rápido, né, mas é mais para passar o meu recado, né, de como que o Mercosul, esse órgão, essa organização, esse bloco regional é extremamente dinâmico. Obrigado, Alberto, pela recepção. Tá certo, professor. Parabéns pela brilhante explanação. Teria vários questionamentos para fazer, inclusive, até vinculando a própria formação que o senhor coloca no início da sua fala, né, da proteção da matriz energética, o que também é o berço da própria criação da União Europeia, né, e assim sucessivamente, pontos similares em relação a isso. Mas aqui tem muitos elogios à sua fala, né, vários comentários dos ouvintes, inclusive da professora Silviane Meneghetti, que é uma excelente professora de Direito Internacional, que é aqui de Santa Maria, também está participando do evento. E tem 2 questionamentos de 2 alunos que eu vou deixar em aberto, e se o senhor quiser compactar eles em 1 minuto, dá tempo. A primeira pergunta é do Matheus Aride, que pergunta como o senhor vê o impacto das relações comerciais do bloco após a adoção do Acordo Quadro sobre o Meio Ambiente em 2002, né? E depois do Edivaldo,
que pergunta como o senhor vê a situação do Brasil nesse período de pandemia, levando em consideração o Mercosul, e quais seriam, então, os meios mais cabíveis para o Brasil implementar a sua eficácia. Como a gente só tem 1 minuto, se o senhor quiser ser bem enxuto. Você, né? É a questão do acordo de meio ambiente, é claro que é mais uma variável que vai ser colocada nas relações com a União Europeia. A implementação tem sido cada vez mais difícil e criticada, tá? A gente pode depois dar outras nuances. Agora, na relação do Brasil com o bloco, na pandemia, toda a ação nossa nesse ano tem sido para o combate à pandemia, e isso tem sido feito de forma conjunta no âmbito do Mercosul. Então, a gente tem um esforço conjunto diplomático da política externa brasileira do combate ao Covid conjuntamente, tá? Isso, às vezes, a bravata política é uma, mas na diplomacia é outra. Existe um esforço muito grande de um combate comum, de algo comum, né, no combate à pandemia, tá? Depois eu posso deixar o meu e-mail também, né, para algum contato, né, giandits@hotmail.com, né, meu nome e meu sobrenome. Perfeito, muito obrigado, professor, parabéns pela explanação excelente, didática, muito clara, e que com certeza, né, trouxe várias reflexões a respeito de um tema tão importante e que impacta tanto nas nossas relações sociais, culturais e econômicas aqui nos povos da América Latina. Obrigado, foi um prazer rever o amigo, espero que a gente se encontre em mais salas, né, durante o congresso. Até mais. Obrigado, Alberto.